Essa apresentação é mais descritiva. Vou fazer algumas reflexões em cima dessa descrição, que foi a nossa experiência da implantação do Choosing Wisely na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Isso aconteceu no ano passado, onde eu fiz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, agora não estou mais envolvido com essa iniciativa. Eu vou fazer algumas reflexões a respeito disso. Como é que tudo isso começou, né? Tudo isso começou quando o Guilherme, que tem vários contatos mundiais e universais, né, fez um contato com Andy Levinson, que é a coordenadora do Choosing Wisely Internacional, essa senhora aqui, e nós tivemos uma reunião por Skype, eu, Guilherme e ela, trocando ideias de Choosing Wisely e como é que isso poderia ser implementado em sociedades que a gente estava envolvido, no meu caso, cardiologia, no caso dele, Sociedade de Medicina de Família. E ela nos convidou para ir nesse workshop em Londres, onde a gente discutiu bastante isso aqui. Essas pessoas são pessoas de diferentes países e que ou estavam começando, ou estavam planejando, poucos tinham realmente implementado já, era mais Estados Unidos, Canadá, Itália, né, que já tinha coisa um pouco mais avançada também. O Marco Bobbio não estava lá nessa reunião, né, mas conhecemos ele depois. Esse aqui é um italiano, né? Esse é um italiano. Então, lá foi uma coisa muito interessante, onde nós aprofundamos a filosofia Choosing Wisely. Esse foi o primeiro passo, entender o que é Choosing Wisely. Então, em resumo, eu coloquei aqui o Choosing Wisely do Choosing Wisely, são as coisas sábias do Choosing Wisely. Em primeiro lugar, não é ação regulatória, porque se tiver uma ação regulatória, isso vai soar como uma proibição e vai inibir a própria discussão. Nós, profissionais de saúde, temos que nos sentir parte desse processo, ou seja, a coisa do tentar racionalizar tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro do ponto de vista de proibição. Então, talvez até haja outras ações regulatórias, não estou falando contra ações regulatórias, mas não é a proposta do Choosing Wisely, é despertar internamente uma visão mais sábia e mais racional. Segunda coisa, não deve ser iniciativa governamental, pelo mesmo motivo. O governo está gerindo um sistema de saúde. E a ideia é que a atitude venha mais com quem está na ação da saúde do que com quem está no planejamento, porque o planejamento pode gerar questões regulatórias. Segunda coisa, governo é política. E muitas decisões políticas, governamentais, muitas decisões políticas não são em prol do bem-estar, são em prol de uma reeleição, por exemplo. Então, não é também uma coisa muito interessante envolver isso com política. Não quer dizer que o governo está totalmente fora, que não está dialogando, mas não é iniciativa governamental. Terceiro, não deve ter foco político. E aqui o foco político, eu não estou falando do governo mais. Foco político é, eu quero ser o presidente, né? As sociedades são convidadas oficialmente. Não é. O enfoque do Choosing Wisely é muito mais, às vezes, até pessoal do que sociedade. Se foi feito na Sociedade Brasileira de Cardiologia, não houve uma comunicação do Choosing Wisely com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Foi alguma coisa feita do ponto de vista pessoal, discutindo, e nós levamos para a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, tem um caráter, digamos assim, mais puro no sentido do apolítico. Não deve ser focado em redução de custos, reduzir custos é importante, mas é perigoso a gente dizer à sociedade, estamos com uma iniciativa aqui para reduzir custos, porque traz a conotação de que eu não estou preocupado primariamente com a saúde, mas sim com o custo. A preocupação primária é com não fazer mal, é com o bem do paciente, ok? Então, a gente não fala prioritariamente em custo. O Choosing Wisely é uma conversa, não é uma diretriz, não é uma normatização, não é uma regulamentação, é uma conversa. E a fala a favor de profissionalismo médico, no seguinte sentido, não existe Choosing Wisely, porque se existisse Choosing Wisely como proposta, existiria uma outra proposta de que choose não wisely, ou não sábio. Então, na verdade, só deve existir uma medicina sábia. Isso não é uma subespecialidade. Eu acho que slow medicine não deve ser uma subespecialidade, ou medicina baseada em evidência também não existe. Porque existe o quê? Outra alternativa é medicina baseada em fantasia? O que existe é uma medicina sábia, que deve ser cuidadosa, devagar,
baseada corretamente na boa ciência, né? E não há alternativa de não fazer o sábio. Então, esse nome, Choosing Wise, ele é até um nome contraditório em existindo, como se existissem outras alternativas. E, nesse sentido, eles falam em profissionalismo médico. Ser profissional é tomar atitudes sábias. Fazer atitudes não sábias é não ser profissional, porque o nosso cliente não espera isso da gente. Então, esse é o Choosing Wisely do Choosing Wisely, a sabedoria por trás do Choosing Wisely, em que a gente vivenciou lá nessas discussões, e eu resumi aqui em uma fala de 3 minutos. Bem, sabendo disso, nós tínhamos a chancela, né, que é uma chancela mais... realmente a partir de uma convivência que a gente cria, é uma chancela, né, do Choosing Wisely Internacional, tivemos uma orientação, mas a gente tinha uma autonomia para aplicar da maneira que a gente achasse mais adequada. Nessa orientação, eu vou passar para vocês um método que nós usamos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, não acho que não existe evidência dizendo qual o melhor método, mas foi um método que parece ter funcionado, pode ser uma sugestão, pode ter outras alternativas, mas essa sugestão foi a sugestão, inclusive, de Wendy Levison para a gente. O método foi o seguinte: um task force feito de uns 10 cardiologistas, escolhidos não democraticamente, porque a gente tem que ser pragmático, se fosse fazer uma eleição democrática para escolher. Então, não é... Eu escolhi 10 pessoas, e a gente discutiu, pedi que cada uma dessas 10 pessoas me pontuasse em subespecialidades, digamos, em imagem. Você que é de imagem, me diga aí 2 coisas para não fazer. Você que é de intervenção, me diga aí 2 coisas para não fazer, e assim por diante. E ali a gente ficou com... aquilo ali resultou, depois de alguns processos de edição, em 13 recomendações. Na verdade, eram 15 a intenção, acabamos tirando 2, por um motivo que não interessa aqui, 13 recomendações feitas por esse task force, digamos assim. E essas recomendações foram colocadas em votação para a sociedade inteira. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem 14 mil pessoas e tem um portal. Nesse portal da internet, a informática, de uma maneira fácil, acredito que isso não seja difícil, colocou essas 13 recomendações e cada cardiologista deveria dar uma nota de 0 a 10, independente para cada uma delas. 10 é porque ele gostou muito da recomendação de não fazer. 0, ele discordaria totalmente. A análise é independente, ele não precisava comparar uma com a outra, comparação gera viés cognitivo, análise independente uma da outra. Gostei, vou dar 10, vou dar 7 e etc. E, depois disso, nós tiramos a média que cada recomendação teve. E as 5 melhores médias foram as 5 recomendações Choosing Wisely. Então, esse é o método em resumo. Isso não significa que todos fazem assim. Foi o método que nós aplicamos, que vocês podem analisar se adequa ou não à sua realidade. Como é que aconteceu? 14 mil associados no Brasil. 621 respondedores, 4,3% das pessoas responderam. Eu procurei saber isso. Esse 4,3% significa o quê? Dizem que é mais ou menos assim. Quando você manda e-mail para as pessoas, um e-mail que não é spam, que a pessoa vê que não é spam, a taxa de clique de clique no link para entrar, é 5 a 10%. Ok? Isso é tido como razoável. Um e-mail que é da sociedade, etc., não é um e-mail spam, já é 5 a 10% a taxa de clique. Quanto mais como uma pessoa tem que perder um tempo para responder um questionário. Então, de fato, isso aqui era o esperado, esses 4%. O que a gente tem que se preocupar é se essa amostra de conveniência, que não é uma amostra aleatória, de 4% está representando a realidade da sociedade. Então, aqui eu tenho a população, certo? E a amostra, certo? Veja que a população, a média de idade é 57 anos, na minha amostra um pouco mais baixa, 48 anos, as pessoas mais jovens gostam mais da internet. Mas distribuição de gênero masculino, veja como 71% dos cardiologistas são homens. A amostra foi 80% homens, foi algo semelhante. E a distribuição regional entre a região sul, centro, oeste e norte também foi semelhante entre as duas amostras. Então, a primeira conclusão, a primeira lição é possível encontrar uma amostra razoável, parecida com a população, através desse método. Ela não destoou muito, ok?
essa divisão em regiões, região sul-sudeste tem muito mais cardiologistas, 59% eram clínicos, 27% em imagem, 8% intervencionistas, 6% arritmologistas, que é mais ou menos a distribuição também dessas especialidades. Então, parecia haver uma representatividade. Esse é o resultado da média das notas. Aqui eu tenho cada recomendação que o Task Force fez e cada barra dessa é a média com o desvio padrão das notas. Okay? E aqui eu pontuei os 5 melhores médias que foram escolhidas, os 5 melhores, as 5 recomendações do Choosing Wisely. Primeira, não realize intervenção coronária percutânea em indivíduos estáveis e assintomáticos. Não desentupa o vaso que está entupido só porque ele está entupido se o indivíduo não sente nada. Okay? A razão disso é que intervenção coronária percutânea é muito boa, mas é muito boa apenas para controlar sintoma. Uma pessoa que não tem sintoma não precisa controlar o seu sintoma. Não reduz mortalidade nem incidência de infarto em pacientes estáveis. Não realize score de cálcio seriado. Não faça pesquisa de doença coronariana em pré-operatório de cirurgia não cardíaca. Não abra tardiamente a artéria relacionada ao infarto. Se o infarto já ocorreu, não tem por que ficar abrindo a artéria ocluída. E não faça ecocardiograma seriado em disfunção valvar discreta. Então, existem aqui três referentes a exames, a diagnóstico, e 2 referentes a tratamento. Muito bem. Então, essas são as nossas recomendações. Eu não tenho a intenção de discutir a recomendação em si, mas dessas lições, que foi possível pegar uma amostra e foi possível fazer essa seleção. Bem, mas nós tínhamos a intenção também de trazer conhecimento a partir disso, ou seja, ciência. E nós, então, no momento de fazer esse questionário, perguntamos também uma série de características dessas pessoas para testar a associação entre as características dos médicos e a preferência pelo paradigma Choosing Wisely. Ok? Será que uma pessoa mais jovem gosta mais de Choosing Wisely do que uma pessoa mais idosa? Será que uma mulher gosta mais de Choosing Wisely do que um homem? Então, tinha também ali um questionário com essas características. Formação, se a pessoa era professor, se não era, se era para essa pessoa, se não era, se tinha doutorado, se não tinha, para a gente avaliar a associação disso com a preferência do paradigma. Isso deu esse trabalho apresentado no Congresso Brasileiro de Cardiologia no mês passado, e cujo artigo está sendo preparado para submissão, tendo inclusive o Andy Levison aqui como uma das coautoras, vocês veem Guilherme aqui também, e os outros cardiologistas que participaram com a gente. Bem, essa é a média das notas. Né? Então, procurando analisar isso, veja que as notas variaram de 6 a 8. Esse é o grau de preferência do cardiologista pelo paradigma Choosing Wisely. Alguma coisa que em torno de 0 a 10 é 7. Numa amostra de conveniência, que se está respondendo é porque já gosta do assunto. Então, essa é uma descrição. A gente falou em variabilidade, né? Cadê Josué? A gente falou em variabilidade, a gente quis analisar a variabilidade interpessoal do paradigma Choosing Wisely. A gente já pode ter um pouco a ideia disso com a questão do desvio padrão, mas a gente calculou o coeficiente de variabilidade para cada recomendação. Tem recomendações, como colocar um balão intraórtico no choque cardiogênico, que não serve para muita coisa, mas que há 50 e tantos % de variabilidade na nota, ou seja, existe variabilidade de opinião em relação ao paradigma Choosing Wisely entre os cardiologistas, uma variabilidade que a gente julgou ser moderada, porque variava de 30 e tantos a 50 e tantos %. E a gente foi adiante e disse quais são os preditores de uma pessoa gostar da ideia e do paradigma Choosing Wisely. Aqui está a análise univariada, com várias características, né? E depois a gente colocou as variáveis que foram significativas, ou tenderam a significância na análise univariada, numa análise multivariada. Encontramos 2 preditores independentes do gosto pelo paradigma Choosing Wisely, que é, aliás, ser intervencionista. Isso aqui foi em relação àquela primeira recomendação, que é não faça angioplastia, ok? Então, ser intervencionista tem um coeficiente de regressão negativo em relação à nota dada a essa recomendação. Significa que o intervencionista gosta menos da recomendação de não fazer a intervenção do que o não intervencionista. E isso como um preditor independente, ajustando para as outras características.
Ok? Então, veja, isso é do mundo, né? O conflito de interesse é uma coisa humana. Anos de graduação médica, olha que interessante, também um coeficiente negativo. Quanto mais tempo a pessoa tem de graduação, menos afeita ao paradigma Choosing-Wisely ela é. Os mais jovens talvez sejam mais afeitos. Okay? Então, esses são os preditores independentes. Isso não está mostrando causalidade, mas sim associação, para a gente discutir inferência a respeito de causalidade. Então, a gente concluiu que o grau de apoio de cardiologistas à concepção é moderado, porque variou de nota 6 a 8, e a variabilidade de opinião é de razoável monta. Os preditores da nota atribuída sugerem que a cultura vigente em gerações mais antigas, e entusiasmo de profissionais pelos seus próprios procedimentos são fatores antagônicos à filosofia Choosing-Wisely. Coisa que a gente pode discutir depois, mas é só um exemplo e uma sugestão de que vocês não percam a oportunidade de tirar informação científica dessa experiência, que é uma experiência de discussão assistencial. Científico e assistencial não são coisas contraditórias, são coisas complementares. Por fim, estou terminando aqui, são as lições. Eu tentei resumir as lições que eu tive com essa iniciativa. Primeiro, a lição do less is more. Mas aqui é less is more no Choosing-Wisely. Se Choosing-Wisely propõe less is more, sejamos menos é mais também na aplicação. Porque se a gente faz uma coisa simples, tem uma possibilidade maior de terminar o processo do que se a gente tenta algo extremamente complexo. Okay? Então, a gente foi simples, isso foi feito em 1 ou 2 meses. Né? As discussões para o Task Force foram feitas por e-mail, onde eu gerenciei esses e-mails que iam e voltavam, colocamos no sistema, as pessoas votaram e pronto. Já tinha o Choosing-Wisely. Se a gente tenta uma forma mais complexa, do ponto de vista de Brasil, pode ser que seja mais difícil conseguir. A diferença, a efetividade pode ser menor. É só uma provocação, eu estou falando, a minha lição pessoal aqui não é uma evidência científica de que tem que ser assim. Mas eu julgo que uma das coisas que fez com que desse certo foi a simplicidade. Segunda coisa foi a utilização da lei dos erros para a escolha sábia. A gente sabe que escolher sabiamente tem um empecilho, que é viés cognitivo. Então, se a gente pede ao cardiologista, escolha qual é a que você acha melhor, ele entra num processo de comparação de 15 e ele fica muito confuso entre viés. Então, quando a gente tem variabilidade de medida, geralmente esses erros, interpretem variabilidade como erro, tem uma distribuição normal. E o que é que diz a lei dos erros? Tire a média dos erros, que você vai estar mais próximo da realidade. Foi esse princípio estatístico que a gente usou, que é um princípio também de simplicidade. Não adianta a gente ficar debatendo aqui nessa sala inteira, por vários dias, quais são os 5. Cada um, independentemente, dê uma nota, sem pensar na outra recomendação. E a média provavelmente vai se aproximar mais da realidade do que a gente fazer outros métodos que abrem guarda para vieses cognitivos. Terceira lição, conhecimento científico pode ser gerado a partir disso, apenas colhendo os dados e fazendo algumas análises. Quarta lição, eu senti um impacto muito positivo, tanto de curto quanto de longo prazo. Isso foi feito, essa sessão que a gente fez, onde a gente apresentou esses resultados, e Marco Bobbio veio aqui em Curitiba, foi aqui em Curitiba, no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Naquela sala tinha algo que parecia ter um grande impacto. Né? Isso que eu estou chamando de impacto de curto prazo. Quem estava ali realmente demonstrou uma vibração com aquilo. E foi muito interessante para mim voltar no Congresso de Cardiologia esse ano, onde não teve iniciativa Choosing-Wisely, e as pessoas me pararem dizendo, puxa, eu gostei tanto daquilo, eu vim esperando que tivesse de novo e não teve. Aí eu digo, é um impacto positivo de longo prazo. As pessoas ainda estão pensando nisso. Elas ainda estão se sentindo mobilizadas por isso. Esse impacto em médicos, impacto na sociedade, impacto na imprensa. Impacto na sociedade foi muito interessante na sessão de lá. A tradutora, porque como ele estava, tinha uma tradutora, ela veio me falar, eu nunca vi uma coisa tão interessante como essa que vocês estão apresentando aqui. Foi a tradutora, ela não era médica. Eu percebi realmente um exemplo de um impacto na sociedade. E, por fim, a última lição foi uma reação política que houve a isso. Cláudia Colucci publicou na Folha, na oportunidade que a Medicina de Família começou a fazer, né? Eu acho que ela se sentiu mais estimulada aí por vocês, e ela acabou publicando na Folha, em 2016, né, em maio, essa
de stents desnecessários só beneficiam a indústria e quem dela ganha comissões. O primeiro parágrafo aqui está elogiando a Sociedade Brasileira de Cardiologia por ter tido a coragem de colocar como primeira recomendação: não coloque stent desnecessário. E eu achei muito interessante a reação de alguns de medo em relação a essa recomendação. Muitos cardiologistas disseram: puxa, como é que a gente vai ficar agora? Estão dizendo que a gente não tem que indicar mais stent. Isso gerou um grande desconforto. Tem uma parcela, que eu não sei qual é a representativa, mas gerou desconforto, gerou conversa. Se gerou conversa, se gerou desconforto, eu vou dizer que funcionou. Isso que a gente tem que medir com o Choosing Wisely. Obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz Cláudio. Mas o que ele traz para a gente, acho que para várias sociedades que não elaboraram as suas listas ainda, é o aprendizado que o processo traz, né? Mais do que chegar a 5, até porque em várias áreas a gente vê que teria que ter 30 ou 50 coisas do que não fazer, enfim. Já vou passar aqui para o professor Marco Bobbio. Grazie. Obrigado. Yes. I'm sorry, I didn't learn Portuguese during the coffee break, so I have to speak English again. So, in this session, I would tell you about our experience in Italy, what we have done in the hospital where I worked as a director of the cardiological department, and that experience spread out into Italy, and now we're constructing a net of slow medicine hospitals. So that's the hospital where I worked. So that's only the nice part. So on the back it's an old hospital, so I show only the best picture. Okay, the hospital is in this city of Cuneo. That's part of the region of Piemonte. That's in the northwest of Italy, close to the French border, just to have an idea where we was. So the Hospital Santa Croce Carle di Cuneo is a fully equipped tertiary hospital with almost 700 beds, 400 physicians and 2,000 employees. As you probably, I don't know if you know, that in Italy hospital physicians work full-time in hospital. So they can also do some private practice outside the hours, so they have to work 40 hours a week in hospital, and then after hours they can have, that's a public hospital, so like a SUS hospital, and so all the 400 physicians are paid by the state. The clinical activities grouped in 40 departments. Among others, we had heart surgery, neurosurgery, neonatal intensive care, interventional radiology, and so on. So it was a well-equipped hospital. In 2013, it was decided to identify 3 procedures at risk of inappropriateness in each department. So we decided just to choose 3, because 5 probably it was too much, and through a shared procedure of brainstorming. Within each department, physicians were invited to collectively choose 3 procedures inappropriately prescribed. So we described the process. So we tried to apply the procedures that was used in the United States and in Italy at a national level, adopted by the scientific societies, at local level in a hospital. So instead of scientific societies, we involved each department. When we started the discussion with the departments, they said, "Oh yes, I know exactly what kind of tests other physicians ask in an inappropriate way."
But we say, no, you have to choose what you do in an appropriate way. And of course, the physician is, but I'm doing best, all what I do is appropriate. Well, think about for a little while. Don't tell me. Do a brainstorming inside your department. After a couple of weeks, you have to choose what you are doing wrongly. Well, it worked. We prepared, set a steering committee including a young physician of each department. In each department, several meetings were organized to identify a list of inappropriate procedures that are usually described during hospital stay of patients. Then the top 3 most relevant procedures were chosen by consensus in each department. So after 2 months, 33 departments identified 96 procedures. 63 were diagnostic tests and 33 treatments. 37 were similar to the ones identified by the US Choosing Wisely project. That means that only about one third of the procedures were similar to the national procedures. Because if you are looking at the local level, you find that your needs are different from what you can find at the national level. So locally, the locally inappropriateness are different from national inappropriateness. So we published a booklet with all the departments that worked on the project. Then we organized a hospital meeting inviting the leader of the slow medicine movement to present all the procedures to all the whole staff of the hospital. And as far as we know, this was the first project developed to a hospital level, since previously only scientific societies were involved at the national level. In this case, physicians had to choose which procedure they should avoid. Main strengths of the project. First, a bottom-up organization set up by a group of physicians and not by the director of the hospital. Luis told you that you have to work without the influence of the government, of the direction of the hospital. Otherwise, a physician looks at the project as a way to save money and not as a way of change your thinking. Young physicians of each department involved, most of clinical department participation, wide brainstorming involved the whole medical staff. And that's the reason that it's difficult to measure what was the result of our intervention, because I think that the result was, it involved the whole hospital, because for several months we had a discussion that involved all the physicians. So I give you an example. That's the gastroenterology department defined the procedure. Do not request routine blood analysis when patients are admitted in the ward from the emergency room, because it's the habit to prescribe routine tests, even if the patient has been admitted in the emergency room 2 hours, 3 hours before. So just making this recommendation. From 2013 and 2014, even if the number of patients admitted to the GI department increased, the number of blood tests decreased, and it decreased the number of blood tests per patient from 81
81 tests per patient. It's incredible. When you read, you don't have an idea how many procedures you are requesting. They decreased to 68. So it's not a big saving of money for the hospital, but it's a change of mentality. So 1 year after, the department reevaluated their procedures to verify whether they were clinically irrelevant because they made a wrong decision at the first time, have already been reached, are unreachable, should be partially modified to make them more effective. Yes, 5 minutes. So departments were also asked to identify methods to assess and measure processes and outcomes. So we prepared a second booklet. At the end of the revision, the second revision, 36 departments identify 104 procedures at risk of inappropriateness. From the first to the second round, 21% of recommendations changed. So it was useful to make an update of the recommendations. Of the 24 recommendations analogous with those defined by the Italian specialty, only 11 were similar. Again, the local decisions are different from the decisions that you can make at the national level. This time, also nurses decided to join the project. And they identified: do not perform mechanical bowel preparation for elective surgery, reduce the time of urinary catheter use, because they saw that at least 80% of patients that go out of the hospital with a urinary catheter, they have it in an inappropriate way. So there are 80% of patients could be discharged from a hospital without catheter, 80% of the one they have, of course. Reduce, do not waste disposable sterile gloves, adopting an appropriate hand hygiene. Adopt an early and oral feeding after cesarean delivery. Do not place oral nutrition support without a definite plan of enteral nutrition. So, and then, I have also some data regarding the results that nurses obtain. Anyway, we started to present our experience around the country, and a lot of interest grew meanwhile. So we organized 1 year at the end of the 2015, the first workshop of the Slough Hospital Net. And we worked with, we organized 4 work groups: how to encourage appropriateness, how to build organization and implementation, how to empower citizens and patients, how to organize quantitative and quality evaluation of the project. So we prepared also a manual to teach the other hospital how to work on it. Those are the hospitals that last year joined the project, and now the net is growing. So which are the perspectives? So I can finish in 15 minutes, and I gain 5 minutes to the discussion. Which are the perspectives of this kind of net? First of all, to extend the national net, and every month there is a new hospital that is going to call us, say, can we participate at the net, and so on. To collect the list of recommendations that each hospital is preparing in each hospital. To implement the recommendations of the Italian professional societies. So we have also to implement the national recommendation to a local level, of course. To identify methods to assess and measure processes and outcomes, and to assess variability among hospitals.
then to start pilot experiences to characterize a hospital as a slow hospital. Which is a slow hospital? A hospital in which that is patient-oriented from front desk to the discharge letter. So a hospital that have the needs of the patient as the primary procedure. Appropriate use of diagnostic and therapeutic resources, not to waste money, but to treat better patients and to avoid harm to patients. Improvement of the dialogue and the relationship of physicians and other health professionals with patients and citizens for wise and shared decision making. And I think that's all. Thank you very much for your attention. Grazie mille, professore. E, bom, já passamos para o Gustavo. Bom, primeiro agradecer o convite. Vou apresentar aqui a experiência da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, mas primeiro agradecer então o Guilherme que está liderando esse processo, parabenizar, que está sendo muito importante para aqui no Brasil a gente trazer iniciativas como essas, e também o Paulo Paim, que está organizando, está lá o Jerônimo, que é o chefe aqui da Cruz Vermelha, que permite esse tipo de encontro, e a gente está aqui meio que falando para os amigos, né? Não sei se tem alguém aqui que é contra o Choose Wisely. É importante saber, não é não? Para tentar convencer, né? Porque é engraçado isso. Então a gente aqui pode também falar dos vieses. Eu acho que o Luiz Cláudio falou um pouco, né, de cuidar para a gente não ser muito, não fazer nada nunca. Então, que não é esse o objetivo desse tipo de iniciativa, né? Eu entrei hoje aqui, fazia tempo que eu não vi o Guilherme, ele falou assim, nossa, como você engordou. Eu falei, pô, entrei no lugar errado, achei que era slow medicine, não slow food. Mas, enfim, eu vou entrar no slow food primeiro do que no slow medicine pessoalmente. Espero entrar no slow medicine mais para frente. E aí, eu vou começar falando, antes de entrar na experiência da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, de alguns vieses que a gente vive nisso, e o Luiz Cláudio falou de uma primeira coisa que eu acho que é um perigo na nossa área, e a gente tem participado, o Hamilton é o coordenador do Grupo de Trabalho de Prevenção Quaternária da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e às vezes eu reparo que, às vezes a gente perde um pouco, e o Luiz Cláudio falou um pouco disso, a gente perde um pouco o calibre e transborda para o não fazer nada, isso é perigoso. E eu já vi coisas na clínica, no dia a dia, disso contaminar o médico que está ali, e ele se perde um pouco, e não precisa fazer exame, e aí... Porque não é tão difícil a gente ser equilibrado, mas, enfim, às vezes a coisa descamba para o outro lado. E a gente tem que tomar um certo cuidado de não ser panfletário mesmo e criar tipo uma igreja, né? Isso aqui não é uma igreja, né? É um encontro científico, né? Então isso é importante, que o Choosing Wisely não seja um movimento religioso. Pelo menos eu não estou querendo fazer parte de nenhum movimento religioso. Não sei vocês, que continue sendo um movimento científico, embora a gente não faça estudos assim, não é o objetivo do Choose Wisely ser guideline. E eu fui num encontro há 2 anos atrás, não sei se vocês sabem, tem um evento anual que é do Overdiagnosis, e a gente foi, eu e o Omos, lá no Ministério da Saúde americano, há 2 anos atrás. E esse ano foi em Barcelona, no ano passado, né? Que há 2 anos atrás foi em Oxford, esse ano está sendo agora em Barcelona, né? E o pessoal do Choosing Wisely foi tudo, e participam muito desses eventos, que está sendo grande. O Overdiagnose, o movimento do Overdiagnose, é muito também confluente no mundo todo deste grupo de pessoas que pensa dessa forma, né? Esses, como é que fala? Os súditos, como é que é?
seguidores. Enfim, e nós estávamos lá. E é muita gente interessante. Tem o Alan Francis, que foi organizador do SM4, que escreveu agora Voltando ao Normal e que publicou no Brasil, etc. E tal. E o pessoal do Choosing Wisely estava lá. E aí, só um parênteses, tem muito jornalista nesses eventos, né? Muito jornalista. Tem um jornalista importante chamado Ray Moynihan, que é autor de vários livros, que é australiano, que ele lê um artigo científico melhor do que provavelmente 95% de nós aqui juntos. O cara é muito bom epidemiologista e ele é jornalista. Então, os jornalistas estão estudando epidemiologia para tirar suas próprias conclusões, para não ficar dependendo de ficar ligando para o cara para interpretar o artigo, que eles ficam, enfim, dependendo da categoria médica. E quem está estudando muito isso também, como ler artigo científico, como interpretar as evidências, etc., são as associações de consumidores. Então, lá é muito importante, nos Estados Unidos, o Consumer Reports. O Consumer Reports é uma associação muito importante, que eu fiquei impressionado com a atitude deles, com a atuação deles. Eles são muito grandes, eles envolvem todas as áreas, não é só a medicina. Basicamente, eles compram os produtos, testam e doam, eles não ganham nada, testam geladeira, testam carro. Eu não entendi muito bem como é que eles testam os remédios, porque não sei se eles tomam e devolvem, mas com carro e geladeira eu entendi bem como é que funciona. Mas, enfim, eles são muito atuantes lá nos Estados Unidos e estão muito engajados nesse movimento de evitar o excesso de medicalização. Então, são dois públicos não médicos que eu acho que representavam talvez 30% ou mais do evento todo, que era um evento muito de epidemiologia, porque era overdiagnose, etc. e tal, e que tinha muito de conteúdo de epidemiologia. Mas, durante a atividade do Choosing Wisely lá, eu fiz um questionamento eu nem sabia que era o cara, né? Então, pude perguntar lá, o Andy, como é que ele chama, o chefão? Hã? O cara da AMIB. E a minha intervenção foi a seguinte, que eu acho que é uma discussão importante. O Choosing Wisely é uma iniciativa que começou nos Estados Unidos, claro que hoje em dia tem vários países, e países que têm sistemas de saúde muito organizados, como o Canadá, Inglaterra, Austrália, etc. e tal. E os Estados Unidos, um sistema de saúde caótico, como todo mundo aqui já conhece, é de notório saber que é um sistema de saúde que gasta muito e é muito pouco eficiente. Não sei quem foi nos Estados Unidos recentemente, mas no ano passado que a gente foi, é impressionante você ligar a televisão às 9 da noite e tem propaganda de Remicade na novela da Globo deles lá, que acho que é NBC. Eles têm propaganda de remédios caros, de R$15 mil às 9 da noite. É um troço bizarro, né? Mas isso acontece nos Estados Unidos. Não dá para entender, para doença rara mesmo, é assim, desse nível. Mas, enfim, a minha questionamento era, claro, a gente tem no Choosing Wisely até um certo alcance, que é as sociedades falarem para os seus sócios, né, que essa é a base da coisa, para os seus próprios médicos, falar, nós estamos exagerando nesta área. Não é ninguém está falando para o especialista, é ele falando para ele mesmo. Só que, qual é a limitação disso? Uma das bases da organização do sistema de saúde é o paciente estar o paciente certo, no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Essa é a base de um sistema de saúde canadense, inglês, australiano. É isso que faz o sistema como um todo lá ser muito eficiente. Então, quando o paciente vai direto num especialista XYZ, neurocirurgia, cirurgia torácica, como aqui no Brasil acontece. O Jerônimo, você é cirurgião torácico? Não, não é vascular, né? É torácico? E aí, cardíaco. E quando eu cheguei... Aqui a regulação da ANS obriga que todos os pacientes que desejem ir ao especialista, ele tenham um acesso a qualquer especialista em no máximo 14 dias, inclusive o cirurgião torácico. Isso é muito estranho, porque eu fico pensando, por que a pessoa vai no cirurgião torácico direto? Ela fala assim, acho que hoje eu não estou bem, eu vou no cirurgião torácico. Isso é a nossa regra brasileira, né? E a gente, quem é de operadora, eu trabalho como gestor em operadora, que já tem que ter regulação, mas é muito estranho essa coisa de você ter que oferecer direto um especialista qualquer desse tipo que não foi primeiro feito
uma avaliação por generalista. Então, o filtro do generalista é a base do sistema de saúde inglês. Então, se o paciente errado no lugar errado, o Choose Wisely vai ter uma limitação, porque não vai conseguir fazer com que o especialista... É muito difícil para um cardiologista não pedir um eletro. E a piada que eu conto é o seguinte: agora os pacientes reclamam muito, falam assim, estou de saco cheio do sistema de saúde. Por isso que eu acho que a imprensa está favorável a nós, porque os pacientes estão de saco cheio do sistema de saúde. E aí eles falam assim, por que você está de saco cheio? Estava meio chateado, não sei o que lá, fui no psiquiatra e já saiu me prescrevendo antidepressivo. Mas você queria que ele fizesse o quê? Pedisse um eletro? Porque isso tem a ver com um negócio chamado Teorema de Bayes, que foi descrito em 1750, que o valor preditivo depende da probabilidade pré-teste. Então, para quem não entende, não vai dar tempo de explicar o Teorema de Bayes, uma forma muito simples de entender é, para quem tem um martelo na mão, tudo que vem na frente é prego. É muito difícil para um gastro não pedir uma endoscopia. Ele vai fazer o quê da vida se ele não pedir uma endoscopia? Você está falando para ele assim, não peça endoscopia. Você fala, acabou a minha vida. Você acabou de acabar com a minha profissão. Quer dizer, então é muito difícil exigir isso num sistema de saúde caótico. Então é muito diferente um Choose Wisely nos Estados Unidos de um Choose Wisely na Inglaterra, em que tem um sistema de saúde estruturado com um filtro muito mais bem organizado, com mais chance do paciente estar correto, no médico correto, protegendo o médico, que é uma frase do John Fry, que foi um dos principais médicos de família ingleses, ajudou a construir a NHS. O cara escreveu 60 livros, era impressionante a produção dele, e ele falava assim, o generalista tem que proteger o paciente do especialista inadequado e o especialista do paciente inadequado. Então, é uma proteção mesmo, e para isso tem que ter poucos especialistas dessas áreas para não ter essa tendência de puxar o paciente para o especialista errado, e isso é trágico para todo mundo. Ninguém se beneficia disso, exceto os laboratórios, e, enfim. Quer dizer, ninguém não é verdade, muitos poucos players se beneficiam desse caos do sistema de saúde desorganizado. Então, isso que é a nossa limitação aqui no Brasil. A gente aqui não vai conseguir superar isso. A gente está só dizendo que dentro de um sistema de saúde caótico é meio cuidados paliativos. Pega leve, porque o paciente que você está recebendo é um paciente errado. E nessa brincadeira da psiquiatria, uma vez eu tenho um amigo psiquiatra e falei assim, e perguntei para ele, que é colega de turma, né? E aí essas conversas são meio delicadas, a gente tem que fazer de vez em quando, né? Porque senão a gente perde o amigo. Aí eu falei, olha, na Inglaterra tem um filtro, né? Então ninguém chega no psiquiatra direto. Aqui no Brasil, vai direto. O cara chega, briguei com a esposa, vou no psiquiatra. E aí, o que acontece? Pensando que se um médico de família inglês faz um filtro muito errado, ele, vamos dizer que ele encaminha 50% dos pacientes para o psiquiatra, um péssimo filtro. Então, pelo menos 50% dos pacientes que procuram o psiquiatra aqui no Brasil não precisariam estar no psiquiatra. Estou dando um exemplo da psiquiatria, pode ser qualquer um, porque era meu amigo psiquiatra. Eu falei, então, você que é psiquiatra, 50% dos pacientes que se atende aqui no Brasil não deveriam estar em você, em tese. Concorda? Estão acompanhando o raciocínio? Ou seja, você deveria falar para 50% das pessoas que procuram, você está no lugar errado. Para quantos por cento você fala isso? Ele falou, para ninguém. Eu falei, mas por quê? Falou, porque eu não resolveria nem o problema dele, nem o meu. Então, nós estamos nessa situação que foi uma resposta até inteligente para a gente continuar tomando cerveja e parar de mudar de assunto, né? Mas, enfim, a nossa experiência no Choose Wisely no Brasil é para frente. Sério mesmo? Jura? Bom, a nossa experiência, então, a gente fez uma eleição muito mais simples do que a cardiologia. Não fizemos toda essa ciência. A gente tinha várias recomendações, a maioria das traduções de todas as medicinas de família do Canadá, da Austrália, Inglaterra e Estados Unidos. E a gente ofereceu no mailing
para os médicos de família da Sociedade Brasileira de Medicina de Família acrescentar mais recomendações. No total, tivemos 26 recomendações, e aí a gente fez uma eleição simples de escolher até 3 recomendações. Eu acabei de descobrir que tem o viés do erro de não sei o quê, que a gente tem que avaliar para ver se foram bem escolhidas. O importante é escolher. Então, as 5 mais votadas é não fazer de rotina PSA ou toque retal para rastrear câncer de próstata. E todas as experiências internacionais têm um texto que é para se comunicar com o paciente. É uma coisa muito difícil escrever esse texto. A comunicação de riscos, eu acho que os 2 pilares da medicina moderna não são mais fisiologia e microbiologia, que nem a gente aprende na faculdade até hoje. São a comunicação e a medicina baseada em evidência, ou seja, você tem que estudar muito e depois conseguir passar isso para o paciente. São os 2 pilares, que são as 2 coisas menos ensinadas na faculdade de medicina, coincidentemente, né? Que é a medicina baseada em evidência e comunicação. Mas, enfim, tentamos fazer um texto que fosse palatável e, no momento, voltado mais para a comunidade médica, embora não seja complexo. Depois, não prescrever inibidor de bomba de prótons continuamente. Não solicitar exame de vitamina D em adultos de baixo risco, que não sei por que custa R$100 para fazer o exame também, não estamos falando de custo aqui, mas é um exame desnecessário e de alto custo. Não solicitar exame de sangue anual de rotina, exceto se indicado pelo risco individual. Isso aqui é complexo, isso aqui é o famoso check-up de rotina, que saiu uma revisão Cochrane recentemente de que ajuda pouco, a não ser pelo risco individual. O exame de sangue você tem que fazer depois da conversa. Você não sabe que exame você vai pedir antes do paciente conversar. Não existe um pacote básico para todo mundo. Não prescrever antibióticos para infecções respiratórias superiores que têm alta probabilidade de ser viral. E, para terminar, um caso muito simples, muito rápido, um executivo de 68 anos que sofreu um abalamento na região inguinal aos 50 anos, fez um ultrassom, há 18 anos atrás, tinha uma massa cística, fez uma cirurgia em 99, era um lipossarcoma, depois operou de novo em 2005, ficou um pouco mais complexo o lipossarcoma, depois em 2010 ele ficou um pouco mais complexo, eu esqueci de colocar, mas em 2015 operou de novo, e foi sugerido a oncologista, ele foi numa consulta de oncologista, decidiu não fazer quimioterapia, porque as evidências eram muito pequenas para fazer quimioterapia. Ele é diabético desde os 49, uso de Janomed, sedentário e obeso. Quais foram os recursos humanos usados nesses 18 anos? Ele acompanhou só com cirurgião geral, ele tem câncer há 18 anos, mas ele só fez cirurgia com cirurgião geral uma a cada 5 anos. Ele acompanhou com clínico geral para diabetes, foi numa consulta com endocrinologista nesses 18 anos e fez uma supervisão do câncer com o oncologista. Tem sido feita essa supervisão desde 2010, então ele... recurso tecnológico, ele só fez cirurgia e usa hipoglicemia oral, e os problemas de saúde dele é diabetes e câncer. E ele, nesses 18 anos, ficou menos de 15 dias afastado do seu trabalho. Então, é um exemplo de slow medicine, que as decisões foram sendo tomadas com calma, e a pessoa está bem, sobreviveu 18 anos com câncer, ativo, nunca deixou de trabalhar, e este paciente é o meu pai. Então, a gente tem que fazer com os outros o que a gente quer que faça conosco. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. E já passo para Marta Menezes. Ok. Bom, de qualquer maneira, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e de ver uma oportunidade também de ver o resgate do médico generalista, né? Eu acho que isso não tem preço, né? Bom, de qualquer maneira, falando um pouquinho do que complementaria essa mesa, que é pensando no futuro e acreditando no futuro, e acreditando também que a gente tem que preparar pessoas para essa realidade que o Gustavo falou, né? Que esperamos que sejam diferentes, mas vai depender do que a gente faça agora. Todos nós aqui, de alguma forma, estamos lidando com a educação, quer nos nossos ambientes de trabalho, quer com residente, mas nós sempre vamos ter a oportunidade de fazer isso. E nós somos os exemplos para essas pessoas. E o papel do professor, o papel do educador é fundamental nesse contexto. Bom, então, não há dúvida que nós tivemos avanço.
e avanço de vida, né? Ou seja, a gente vive muito mais hoje, sem dúvida. E, sem dúvida, que isso tem um custo, né? Mas, quando a gente fala em custo, não é só custo econômico, obviamente, como já foi muito discutido aqui, né? A gente tem que saber das questões relacionadas a alguma coisa mais ampla, que nos resgatar essa pessoa que está aqui, que pensa, e utilizar de uma forma adequada os recursos que a gente tem. Então, não seria, talvez, gastar menos, ou menos é mais, talvez saber gastar, né? Saber quando é melhor utilizado um ou outro recurso. Então, isso faz com que a gente tenha que resgatar algo que está lá no fundo, ou seja, quando a gente decidiu ser médico, né? A gente pensava de uma forma, e quando a gente olha hoje a nossa realidade, a gente vê que a gente está, talvez, minimizando a resultados, a gente esqueceu que a clínica é soberana, e a gente está acreditando aos resultados, aos exames, a algum poder que talvez eles não tenham. Bom, então, a questão do valor, óbvio que tem a ver com a questão do custo, né, do gasto, do quanto se gasta. E, nesse ponto, a gente se encontra com essas outras pessoas. É um interesse geral, porque os recursos são, de fato, finitos, né? Mas, se a gente souber usar adequadamente, sem dúvida que a gente vai equilibrar essa balança, né? Então, essa balança aqui tem a ver não só com a questão do custo, por isso a gente tirou o custo, tem a ver com a questão do não prejudicar, do primo non nocere que a gente aprendeu lá quando a gente formou e que a gente jurou, né? Bom, mas, de qualquer maneira, se a gente quer mudar essa realidade, a gente tem que pensar na formação. E, quando a gente pensa na formação, obviamente que a gente vai aqui focar na questão relacionada à formação do médico, mas a gente fala da educação continuada também. E a gente observou que essa questão do Chuseok ou do Slow Medicine, seja lá como a gente possa chamar, é uma iniciativa que nos faz refletir, né? Então, é um viral, é alguma coisa que contamina, né? Então, é um elevado grau de possibilidade de contaminação mesmo. É o que a gente está observando desde que a gente começou a conversar sobre esse assunto. Então, como formar esses médicos que ajam de uma forma custo-consciente, né? Então, isso tem que estar na ordem do dia. E depois, eu tenho que formar, se eu tenho que formar, eu tenho que pensar não só nos médicos, mas nas outras profissões de saúde também. Mas eu tenho que pensar nas outras profissões de saúde, mas eu tenho que ter muito cuidado em não confundir as coisas e não transformar as pessoas em observadores ou sensores de um dos outros, né? Então, um dos cuidados, a gente reuniu profissionais de outros cursos da saúde, mas a gente coloca para eles, olha, a enfermagem tem as suas observações, a fisioterapia pode ter as suas, mas nós não estamos interferindo ou querendo dizer que você faz certo ou errado. Cada um deve observar as suas questões. E isso pode ser óbvio, mas é bom que a gente deixe bem claro, como um acordo que tem que estar bem claro desde o início. Bom, mas essa questão de lidar com a questão médica ou da formação está lá, desde das questões iniciais do Chuseok, ela já é prevista lá. Quando incluir a mensagem de que mais não é melhor na graduação, deve ser visto não só na graduação, como na pós-graduação e na educação continuada. O uso de materiais educacionais também deve ser previsto e a inclusão dos currículos das escolas médicas. A gente tem observado que, até então, as campanhas têm se focado na sociedade de especialidades. Eu acredito que é onde houve um facilitador, e foi necessário que assim fosse. De alguma forma, houve um impacto talvez maior de reflexão, onde, de fato, havia necessidade. Mas as questões relacionadas ao ensino estão se tornando também alvo de atenção, e a gente tem que se preocupar e estar atento a isso para fazer isso da melhor forma possível. Bom, essa é uma das iniciativas, por exemplo, que foi um estímulo, como se fosse um concurso para as escolas médicas, e a iniciativa de um Chuseok aplicada a um conjunto de escolas foi a ganhadora desse prêmio, né, naquela ocasião. E como a gente vai se debruçar sobre literatura, porque a gente tem estudado muito sobre isso, a gente criou um grupo de pesquisa, né, ligado ao CNPq, ligado à graduação, e a gente tem procurado dar um trato de grupo, né? Então, a gente tem reunido semanalmente, estudado bastante, revendo todas as alternativas, para ver a melhor forma de fazer. É lógico que tem muito de intuitivo em tudo que tem sido feito, muito do intuitivo. Mas a gente, como diz Luiz, temos que também dar alguma sistematização às coisas, para que a gente possa convencer as pessoas. Isso é bom de fazer, isso tem um caminho melhor de fazer. Qual é a melhor estratégia educacional para fazer, para ter melhores resultados? Então, isso faz parte também. Bom, então,
essa é uma questão de custo-consciência, que, na realidade, é talvez o mais importante a ser considerado aqui, que é o que a gente deseja, né? Não é o custo, o não uso, mas é o custo consciente. Ele é demonstrado em vários artigos, como a gente pode observar aqui nessa revisão sistemática, que reuniu inúmeros artigos e listou aqui algumas práticas, né, que remetem à reflexão, transmissão do conhecimento, o ambiente de suporte, ou seja, como um ambiente educacional pode interferir na formação do estudante, com o pensamento custo-consciente ou não. O papel de uma visita de enfermaria, o papel de uma discussão de caso clínico, ela é fundamental para a formação desse jovem que pode não estar seguindo um caminho que não seja adequado ainda, né? Então, dentro dessas perguntas que a gente gostaria de formar profissionais custo-conscientes, a gente resolveu pensar como a gente pode implantar essa iniciativa em cursos de saúde, né? Então, fazendo uma retrospectiva aqui rápida do histórico de quando a gente começou. Então, a gente começou lá, aqui. Aliás, Curitiba tem sido um lugar de exemplo, né, de cidadania e de muitas coisas boas que daqui a gente tem conseguido. E aqui foi a primeira oportunidade, quando eu vi o professor Marcos Bobbio e também Luiz Cláudio numa mesa, e eu já conhecia, porque eu respondi o questionário dele. Então, na realidade, foi uma coisa que chamou a atenção. A gente sabe, está lá guardado no nosso inconsciente, mas a gente traz para o nível do consciente e vê uma possibilidade real de utilizar aquele conhecimento de alguma forma. Bom, então, lá naquele congresso, a gente pensou, saiu daqui, Luiz, que tal a gente fazer lá na nossa escola? É uma boa ideia a gente plantar lá. Então, a gente ficou maturando a ideia. A primeira coisa foi comprar um livro, né, e dar de presente para a nossa diretora, para sensibilizá-la para o evento, né? Depois, a gente sensibilizou, planejamos, levando um período planejando, transformamos em um projeto de pesquisa, aprovamos no CEP, criamos o painel de especialistas, a aplicação da proposição dos professores está ocorrendo nesse período agora, e a estudantes. Chamamos todos os cursos, 2 responderam à nossa solicitação, estamos ainda aguardando para que os outros venham também se juntar a nós, e estamos trabalhando também na validação de questionário de percepção, né? Então, nós precisamos de medidas, a gente precisa saber se o que está fazendo é realmente o sentido, um drive, a gente precisa de alguma coisa que nos direcione, que diga assim, o que teste um pouco se o caminho está certo. Não precisa de muita precisão, não precisa necessariamente de muita estatística. A questão qualitativa aí aparece como dentro dos artigos em educação médica, como algo muito importante. Você precisa saber o que as pessoas pensam, precisa saber o que elas acham. Isso pode mudar de cidade para cidade, de escola para escola, né? Então, é importante a gente pensar na validação de questionários sobre isso também, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas, fechando o nosso circuito até o momento, que fecha com a presença aqui, que eu acho que faz parte de uma intencionalidade de divulgação também, tem aqui um seminário que nós fizemos também lá na nossa escola, na semana passada, que fecha um pouquinho esse circuito, né? Bom, então, dentro de medicina, a gente descreveu como objetivos descrever a aplicação do modelo na escola, descrever a opinião dos estudantes de medicina e professores médicos sobre a campanha, descrever a percepção dos estudantes, né, sobre atitudes curso-conscientes, barreiras e consequências, bem como a fluência do role modeling. Essas questões aqui são as questões que são abordadas naquele questionário que a gente está validando. E validar um questionário, que é esse que a gente estava comentando. Então, esse processo que a gente está chamando da construção do painel foi a que a gente chama de sensibilização, né? Então, foi a criação da lista e o painel de especialistas. Bom, medicina dentro de um curso é muito amplo. Não dava para fazer questões de pediatria, GO, era muito distante. Então, a gente escolheu trabalhar com os alunos do internato que estão indo para uma fase de clínica médica. Então, vamos trabalhar primeiro com clínica médica. Nessa questão do less is more, a gente vamos fazer o que a gente dá conta. Depois, a gente espalha para os outros componentes também. Então, dentro da questão do painel de especialistas, a gente fez dessa forma. Nós escolhemos especialistas da área clínica, né? 10 docentes médicos, já com pessoas de referência, professores antigos e professores com referência e com prática hospitalar, prática ambulatorial, e também envolvimos professores da área de imagem e também professores da área de gestão.
A gente pedia para esses professores apresentassem 3 situações cotidianas envolvendo procedimentos, tratamento ou conduta que, embora infrequentes, fossem julgados não adequados. Eles geraram 12 proposições e a gente usou uma técnica que a gente chama Delphi para a obtenção de consenso. Ou seja, um grupo de pesquisa administra esses retornos dos professores, organiza, devolve para a solução, volta até que o consenso seja formado. Então, nós conseguimos, depois do 3º rodízio, validar, e essa lista é a que está sendo aplicada aos estudantes. Então, a gente passou para o próximo, que seria a aplicação das lísticas, e professores médicos e alunos de medicina do internato e do 6º semestre. Inicialmente, a gente escolheu o internato, por esse motivo, e o 6º semestre, porque é exatamente o pré-clínico, ele fica no meio do curso, que a gente queria comparar para ver se tinha, porque a gente não tinha somente as proposições escritas, a gente tinha outras questões de percepção também, algumas questões abertas. E a gente queria avaliar. Então, nós teríamos para avaliação essas questões reflexivas que estavam compondo esse questionário, mas também serão submetidas a uma análise qualitativa, e nós temos a questão de tradução e validação de questionários de atitudes. Bom, mas foi baseado em que esse questionário, né? Como a gente queria uma medida, então, isso aí procurando na literatura, deve existir algum questionário validado fora daqui. Então, nós não encontramos um questionário mais próximo que a gente encontrou foi esse que foi publicado, né, no ano passado, né, esse ano ainda, né, e ele foi aplicado nos Estados Unidos em um grupo de escolas médicas, para um grupo de professores, ou de alunos, desculpe. Bom, então, nós enviamos um e-mail solicitando que os autores nos permitissem essa validação nacional, eles permitiram que a gente fizesse a tradução, então, a gente fez a tradução do inglês para o português, português para o inglês, comparação, validação semântica com painel de alunos, validação pela equipe de pesquisa, e estamos iniciando a fase de aplicação de teste. E aí está sendo utilizada toda a metodologia prevista para validação de teste, porque a gente quer ter um produto que a gente possa, posteriormente, disponibilizar para que todos possam utilizar com boa qualidade metodológica. Bom, então, uma vez a gente traduzindo, a gente vai aplicar aos alunos do internato e do 6º semestre também, que é o que nós estamos focando nesse momento. Embora a gente esteja considerando essas 2 faixas aqui, de fato, a gente quer ampliar para toda a escola, mas a gente preferiu ir por partes, garantindo que a gente tenha um controle melhor do processo. Bom, aí vão alguns resultados parciais, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, dos 102 alunos do 6º semestre, nós tivemos 78 respondentes, a faixa de idade de 22 anos, com predomínio do sexo feminino. Alguns já conheciam o projeto, o Sr. Weisner, porque, de alguma forma, com o comentário do Congresso, aí algumas pessoas, inclusive o Luiz Cláudio, que também é professor, começou a trazer. Então, alguns já tinham ouvido falar, né, do projeto. E, com relação aos docentes, dos 250, 58 responderam até o momento. Diga-se de passagem, isso aqui está ainda em processo de coleta, essa é uma fase parcial. E a gente tem também aqui as características e um número um pouco maior de se estar conhecendo eles. Aqui é mais ou menos a distribuição por semestre, né, dos professores, tem professores de todo o semestre do curso, e um descritivo de formação, que a gente levou em conta também. Bom, aí vem dos primeiros resultados parciais com relação às proposições escolhidas, que estão aqui. A gente, na realidade, para evitar, a gente não utilizou a metodologia de 1 a 10, a gente fez uma variável, um pouquinho, a gente usou um critério de Likert, que faz com que a gente tenha uma variação de intervalo, mas é possível numerar cada casela do questionário, de forma que a gente pode fazer um cálculo posteriormente. Porque a gente entendeu que talvez fosse mais confortável para a pessoa responder em outro sentido. Na realidade, respeita a mesma base do que o Luiz Cláudio falou com relação à variação de 1 a 10. Né? Então, aqui foram os resultados parciais do 6º semestre, os resultados dos professores, e a gente observa que as posições escolhidas são praticamente superponíveis, com posições um pouquinho diferentes nos 2 grupos, né? Com exceção de uma só, que foi essa daqui, com relação ao uso de furosemida, uma situação específica, porque esses alunos não têm muita experiência ainda de prática, e talvez tenha surgido cá e não tenha ainda uma manifestação para eles importante. Bom, de qualquer maneira, tivemos aqui já os resultados dos nossos eventos do ano passado, da semana passada, e a
gente aplicou já um questionário após esse evento, né, para uma coisa bem curtinha, para avaliar o evento, e também para perguntar 3 coisas: a avaliação do evento, para ele refletir sobre a campanha em uma palavra ou frase curta que julga ser mais importante, e se ele gostaria que fosse incluído no currículo ou no curso, e qual a sugestão deles para a inclusão. Então, apenas para exemplo, eu peguei algumas das falas, porque a gente vai dar um tratamento qualitativo a isso ainda, e a gente está aguardando, porque só 21 responderam até o momento, então a gente quer aguardar mais respostas. Mas olha o que eles colocaram. De qualquer maneira, o que suscita para eles? Responsabilidade, atualização, conscientização, discernimento, sabedoria, é necessário. Saber lidar com o paciente é muito mais do que saber o que fazer, é necessário colocar o raciocínio clínico baseado na evidência em prática, desde os primeiros anos da formação médica. Responsabilidade é respeito com o paciente. A campanha de grande valia será formado um novo perfil de médico no Brasil após a campanha. É muito importante o médico saber quando agir, mas também saber quando não agir. Definição do senso crítico no momento de lançar mão de propedêutica armada. Menos é mais, beneficiar o paciente. A importância de saber conduzir o paciente de maneira mais prática. A campanha traz um conceito que já deveria ter sido incorporado na prática médica. Usar os recursos de forma consciente é tão importante quanto saber diagnosticar. Uma doença ou um patógeno não faz parte, pois faz parte de um bom exercício da profissão. O choosing é pensar não só no seu paciente, mas em todos os pacientes que serão atendidos por você. Às vezes, trazemos mais benefício ao paciente, fazendo menos do que assumindo condutas excessivas e onerosas, e refletir antes de tudo. Então, essas foram respostas dadas para os alunos no meio do curso, e mostram o quão consciente eles estão. E uma pergunta que chama até a atenção, né, no início. Olha, quando você diz assim, as proposições, aí alguns respondem, não é possível, os médicos não fazem isso, perguntar e compartilhar com o paciente, ou seja, eles mostram a estranheza deles frente a uma coisa que eles acham que é muito importante. Então, o que a gente observa é que, ao passar do tempo do curso, quando a gente observa enquanto professor, é que, quando chega no internato, já no final, há uma certa cansaço, uma fadiga desse estudante. Mas, enquanto ele está encantado, ele ainda tem algo a ser feito. Então, a gente tem que olhar para esse encantamento. A gente não pode deixar perder essa oportunidade, porque ela é muito rara para a gente. Bom, então, a nossa árvorezinha aqui, que foi plantada há 1 ano, felizmente está dando alguns frutos, né? Então, a gente já tem a validação do questionário de percepção, temos a pressão do interno, aplicação dos estudantes e docentes, aplicação na enfermagem, tem alguns mais amarelinhos ainda, não estão tão maduros, né? Construção e aplicação na pediatria, o professor vai começar a fazer isso, na cirurgia, na geriatria, e construção de módulos educacionais. A gente está pretendendo focar em produzir módulos que tenham essa função, e avaliações também, colocando no OSC, por exemplo, alguma estação clínica que vise isso, umas questões de prova. Então, essa é uma forma de estimular esse conteúdo. E, como perspectivas, plantar nos demais cursos, outras escolas e serviços assistenciais. Um colega falou sobre a questão da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica. Nós estivemos, a semana passada, no Congresso Brasileiro, e no ano que vem vai ser no Rio Grande do Sul. E já levamos como tema livre para lá, né? Então, a gente está querendo plantar lá na sociedade. E plantar na sociedade de educação médica é plantar na formação no Brasil inteiro. Então, é por isso que eu acredito no projeto. Eu acredito que ele vai dar frutos muito mais consistentes a muito menos prazo, porque a gente tem observado que os professores também estão mobilizados. Então, não só os estudantes, mas também os professores, indiretamente, foram bastante envolvidos. Nós já temos 3 teses, pelo menos 3 TCCs envolvidos nesse projeto, mestrado e doutorado também envolvidos aí. E a gente tem que pensar na sustentabilidade. Isso aqui, para quem conhece Salvador, é a nossa entrada para o aeroporto, né? Acho que todo mundo conhece. E a gente está querendo levantar voo aqui, né? Com outras ideias, e a gente está convidando vocês para alcançar voos com a gente, porque a gente tem que pensar na sustentabilidade disso, né? Eu acompanhei, Luiz, o esforço dele na Sociedade de Cardiologia, e a gente conhece a sociedade, a gente sabia que ela não ia dar tanto amparo a isso, a gente sabe o que comanda, e por isso que eu valorizo tanto o que vocês estão fazendo aqui. Muito parabéns mesmo. Eu acho que a gente não precisa, não é questão de demonizar o laboratório, nem a ciência, não é isso. É uma questão apenas de saber que uma coisa é uma
uma coisa, outra coisa, outra coisa, e a gente não pode ficar dependente de ninguém. A gente tem que ter a independência de fazer aquilo que a gente julga necessário e correto, né? Então, estão todos convidados para os próximos voos e esperamos que a gente possa compartilhar com vocês os resultados do que a gente está produzindo e, quem sabe, talvez, contribuir para que isso se espalhe cada vez mais. Obrigada. Obrigado, professora Marta. E já passamos para o Rodrigo, que tinha fugido um pouco da gente aqui, mas voltou. Boa tarde. Queria agradecer a todo mundo, em particular o Guilherme e o Paulo, que organizaram tudo, principalmente o Paulo, né, o congresso. A minha apresentação sobre como é que a gente fez a lista, né, da Academia Brasileira de Medicina Hospitalar, que é uma sociedade bem nova, né? A data de fundação foi dia 20 de maio, não é isso, Paulo? 20 de maio desse ano. Então, nós temos pouquíssimo tempo, temos 55 membros fundadores, então é pequena, não são 14 mil e poucos cardiologistas, né? Então, é uma sociedade... Menos é mais, exatamente. Não, mas o interessante é que você teve uma resposta de 4,3%, né? Dos meus 54, nós tivemos 74% de resposta, ou seja, é muito mais significativo, né, do que a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas é interessante, porque foi um grupo muito pequeno, né, coeso, né, e altamente motivado. Então, a resposta realmente foi muito fora de qualquer tipo de expectativa, mas 74% de resposta. E mesmo assim, hein, demorou para a gente chegar, teve que ficar pedindo 10 vezes para o pessoal responder, mas, enfim, foi interessante. Então, o processo foi simples, né, foi muito mais simples do que esse, mas a gente usou uma ideia semelhante. A gente teve um grupo de trabalho menor, que acabou, ninguém escolheu, né, ele se escolheu, acho que espontaneamente, né, e aí umas 4, 5 pessoas por e-mail, 4, 5, 6 eventualmente, um ou outro participava mais. A gente foi definindo algumas recomendações, muitas delas, como o Gustavo falou, a gente pegou de algumas outras sociedades, de algumas outras sociedades de Schuss e Wesley ao redor do mundo, mas outras também as pessoas opinaram sobre outras que não estavam aí descritas, né? E aí disso a gente teve uma... Depois eu vou voltar em umas coisinhas que eu queria só falar para vocês. Eu vou falar daqui, né? Então, esse brainstorm inicial, né? Esse grupo de trabalho, então, a partir daí, a gente teve uma lista inicial com 26 recomendações, né? A maioria, provavelmente, já traduzida de outras sociedades de hospitalistas e de clínica médica, de medicina interna, por aí afora. E dessa lista inicial que surgiu desse grupo de trabalho, então a gente fez uma avaliação crítica delas, né? Muitas delas a gente acabou excluindo porque algumas eram redundantes, outras eram um pouco objetivas, outras eram extensas demais, e cada um foi opinando. A gente fez isso tudo por e-mail também, né? E a partir dessas 26 iniciais, a gente saiu com uma segunda lista de 14 recomendações. E essa lista de 14 recomendações, a gente então enviou para votação para os 54 membros fundadores da nossa academia, através do Google Forms. A gente fez também, foi um processo que a gente discutiu bastante por e-mail. Inicialmente, a gente pensou em fazer uma coisa que seria aquilo que o Luiz falou, né, de meio comparativo. Você teria que escolher 5, né? Então, para escolher 5, você acaba comparando, né? Então, é ruim, porque você fala, essa aqui eu vou escolher, mas a outra é boa também. Então, a gente foi aprimorando isso aí e a gente acabou fazendo como vocês fizeram. A gente acabou dando nota, né, para cada recomendação de 0 a 10, para ser uma coisa independente, e fizemos exatamente isso. Tiramos a média. Eu não cheguei, né, a ver a variabilidade como você, não fui tão sofisticado na análise estatística, né? Mas eu te diria que foi talvez menor, viu? Porque como acho que era um grupo bem coeso, né, a variabilidade foi menor, de cabeça assim, mas eu não trouxe esses dados para a gente discutir. E aí, a partir disso, então, a gente fez a votação com 74% dos membros, né, 40 membros, né, 74% da academia de resposta, e aí fizemos a nossa lista de top 5. Né? Eu vou apresentar rapidamente para vocês, mas, enfim, depois, claro, tem as recomendações que acompanham, né, a lista, né? Então, não indique ou mantenha a sonda vesical de demora em pacientes internados sem uma indicação específica. Não solicite exames laboratoriais ou métodos de imagem seriados, né? Eu pus aí, entre aspas, de rotina, né? Que é aquilo que o Augusto também falou, né? O exame, não existe um pacote de exames de rotina, né? Em pacientes hospitalizados estáveis clinicamente, né? Que é aquela coisa de todo dia, né? Sódio, potássio, ureia, creatina, magnésio, cloro, hemograma, PCR, né? PCR para ver, o cara já está afebril há 5 dias, mas o PCR ainda não baixou, né? Então, eu só vou dar alta quando o PCR estiver normal, né? Tá? Então, esse tipo de coisa, eu acho que
na minha opinião, devia ser a primeira, mas foi a segunda. Aqui está em ordem de... Está em ordem de nota, de média, né? de média de pontuação. Aí a outra é não transfunda concentrado de hemácias com base em limiares arbitrários, né, de hematócrito-hemoglobina, na ausência de sintomas, doença coronariana ativa, insuficiência cardíaca ou acidente vascular cerebral. Coisas que acontecem frequentemente, né? Tudo isso aqui tem muito a ver com a nossa prática diária. Não utilizar benzodiazepínico ou outros sedativos hipnóticos em idosos como primeira escolha para insônia, agitação e delírio. E, por último, não prescrever medicações para profilaxia de úlcera de estresse em pacientes de baixo risco, internados, né, sem medicação precisa. A gente, claro, depois esmiuça mais, eu não vou entrar em detalhes aí sobre cada uma daquele texto, né? E só voltando rapidamente, a gente já falou bastante do Choosing Wisely, né, mas todo mundo sabe exatamente como é que começou, acho que isso já foi falado bastante, mas eu só queria falar rapidamente, o meu vai ser rápido, só para depois a gente discutir. Então, isso foi idealizado nos Estados Unidos mesmo, né, pelo American Board de Medicina Interna, né, e é isso, a questão é justamente essa, né, partir, né, das sociedades especialistas, dos médicos, em conversa com os pacientes diretamente, né, e não como uma coisa regulatória, como o Luiz falou, né, porque eu acho que realmente aí fica mais complicado. Então, começar essas conversas, e o mote inicial, né, deles, né, de todos eles, foi isso, né, era para começar a pensar em 5 coisas, né, que os médicos e os pacientes deveriam discutir e deveriam ser críticos em relação à utilização dessas questões. Não é nenhuma proibição, como você falou, é uma coisa realmente para refletir sobre essa prática, então você começava a pensar nisso aí. Então, como o mote inicial foi esse, aí várias sociedades começaram a fazer isso, então reunia grupos de sociedades médicas para identificar esses exames e procedimentos que estavam sendo feitos de forma muito comum, né, frequentemente utilizados, mas que muito frequentemente eram desnecessários, né? E a questão da liderança, né, nesse processo, porque se realmente vem de uma entidade regulatória, né, eu acho que isso pode até ser, como o próprio Luiz falou, dar subsídios depois para você fazer guidelines, enfim, mudar a maneira de fazer os guidelines, né, mas isso realmente não tem esse caráter, né? E aquilo também que eu acho que o Gusso falou, né, que a questão realmente é essa, né, a conversa de fazer a coisa certa, no momento certo, no paciente certo, né? Aquilo que o Gustavo falou, né, eu concordo bastante sobre a questão do grau que a gente vai ter com isso se a gente não tiver tanto a questão do nosso sistema de saúde organizado de uma maneira mais racional, como a formação médica, que a professora Marta falou aqui também, que eu acho que são pontos fundamentais para que isso prospere, né, para que essa questão do Choosing Wisely prospere. A formação é óbvia, né? Se a gente pegar, tem mudado bastante, mas só para exemplificar a nossa faculdade, o Gustavo, né, gosta de falar isso, a gente começou a ter atenção primária no internato faz 1 ano. Né? Não tinha atenção primária no internato. O internato era hospitalar, basicamente, de base hospitalar. Então, se você forma um indivíduo e foi exposto durante o seu internato, né, a um hospital terciário, né, ele vai ter um viés cognitivo, né, ele vai ter um viés de probabilidade pré-teste elevada. Ou seja, para ele, a probabilidade pré-teste daquela pessoa que está na frente dele vai ser sempre elevadíssima. Né, elevadíssima. Então, faria até sentido, realmente, né, ele utilizar exames que são desnecessários, porque, para ele, aquele cara, ele tem uma probabilidade de pré-teste muito elevada. Então, está certo ele pedir, né, fazer um cateterismo, por exemplo, porque aquele cara, para ele, é de alto risco. Ele aprendeu doença coronariana no INCOR, né, com pacientes de altíssimo risco. Então, né, está certo ele pedir, né, no sentido de... Então, a exposição na formação ela tem que ser diferente, ela tem que ser... e isso, às vezes, os especialistas confundem isso, né? Isso não é uma crítica aos especialistas, né? Acho que até eu e o Guilherme trocamos umas mensagens lá pelo LinkedIn sobre a questão dos especialistas. Então, a minha crítica não é aos especialistas, obviamente que não. Qualquer sistema de saúde precisa ter especialistas de boa qualidade. Mas é a questão de em que lugar o especialista está. Isso no sistema de saúde e como é que é a formação do médico na graduação, né? A gente não pode confundir graduação com a especialização, com a residência. A residência, sim, se você quer ser um especialista em cirurgia de mão, você vai fazer ortopedia, vai fazer cirurgia de mão. Mas você não pode ter, né, uma carga de ensino, né, em coisas altamente especializadas na sua graduação. Né? Você pode até ter uma coisa ou outra, lógico, mas ela tem que ser amplamente baseada
em matérias, vamos dizer assim, gerais, né, em medicina geral, né? Eu acho que essa é uma questão importante para a formação, para a gente pensar isso na formação. E o sistema de saúde, por sua vez, também. Se você tem um sistema que não tem regulação, não tem porta de entrada, não tem filtro, né, não tem gatekeeping, ou o termo que vocês quiserem usar, e você busca o especialista, acontece isso que você falou, né? A rigor, né? Uma pessoa com doença coronariana que, para chegar no cardiologista, no lugar racional, ela teria que ser sintomática, né? E provavelmente já com um tratamento clínico que o cara persiste sintomático a despeito do tratamento clínico. Aí não teria questão, né, de você indicar mal um cateterismo. Chegou para você, você vai indicar o cateterismo. O problema é quando a pessoa chega no cardiologista para fazer um check-up. Você não sente nada. Não sinto nada, eu vim aqui fazer um check-up, né? Aí, obviamente, você parte daquela pressuposição de que você é uma pessoa de baixo risco, pode ser de baixo ou de alto, mas, enfim, você tem uma outra visão. Então, eu queria só lembrar dessa questão dos vieses cognitivos, que já foi bastante abordada, mas que eu acho que é imprescindível para a gente conversar sobre essas coisas. E aí, vamos ver. Aí tem algumas mensagens, né? A questão da demanda, né, dos pacientes por cuidados, então isso é uma questão que tem que ser discutida, e por isso que a participação dos pacientes e de algumas entidades, como o Consumer Reports, que o Gustavo falou também, né, que a gente talvez careça de um grupo tão forte nesse sentido, né, que faça esse link, né, com a sociedade civil, com os, gosto de chamar de consumidores, que é feio, né, mas enfim, no fundo a gente pode entender dessa maneira. É imprescindível que essa conversa se dê mesmo dessa maneira, né? Então, eu acho que, na verdade, era mais isso. Muita coisa que eu queria falar já foi amplamente discutida, então acho que eu vou parar por aqui para a gente poder abrir para ter mais tempo para a gente discutir, né? Eu vou ter depois uma outra fala depois, aí a gente conversa sobre mais algumas outras coisas. Então, essa foi a nossa experiência com a lista da Academia Brasileira de Medicina Hospitalar. Ok? Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom, acho que parabéns de novo ao Paulo, né? Toda a equipe, porque tivemos um painel aqui muito rico, interessantíssimo. Acho que foram escolhas sábias que você fez aqui em relação aos palestrantes, e uma parte já bem prática, e cada um abordando um aspecto, né? Então, como que os hospitalistas, como sociedade científica, enfim, escolheram suas listas. Da mesma forma a cardiologia, mas também a experiência do Marco Bob em relação ao serviço hospitalar. E aí tem várias pessoas aqui, né, que coordenam os serviços hospitalares, que podem pensar também como fazer esse processo nesses serviços. E também na faculdade de medicina, achei bem interessante. Já estou pensando em levar essa listinha para os meus alunos que estão aí, me ajudem para fazer o nosso Choosing Wisely lá, né? Vou abrir para pergunta, mas acho que o Gustavo trouxe uma provocação que vale a pena a gente, talvez, dialogar um pouquinho mais, que é qual é o papel, né, ou até onde pode ir, vamos dizer, essas iniciativas do Slow Medicine, do Choosing Wisely, e em relação à influência que a organização dos sistemas de saúde tem, e de quanto elas são decisivas, né, para que as pessoas, de fato, tenham essa ou aquela conduta. Fiquei pensando que talvez essas iniciativas possam servir um pouco como um esteio científico, uma base científica e ética até, mas a gente não pode abrir mão de fazer a discussão de que o Rodrigo também destacava agora, né, o papel do filtro, né, o papel, e aí acho que o médico de família, o generalista em relação ao ambulatório e, essencialmente, também o médico hospitalista em relação ao ambiente hospitalar. Se você não tem essa estrutura, ela vai ser muito decisiva. Vai ser difícil você conseguir implementar essas mudanças, pelo menos em larga escala. Claro que a iniciativa sempre é válida, porque ela começa a fomentar uma discussão que enfim, acaba crescendo. Mas, assim como o Gustavo, eu também trabalho numa operadora de saúde aqui de Curitiba, a segunda maior da cidade. Depois de 3 anos trabalhando como gestor do Sistema Único de Saúde, e a gente, né, enfim, estou participando dessa discussão, então levo essa discussão também para os mais de 1.000 médicos que estão nessa operadora em que eu atuo, e antes para os mais de 1.000 médicos que trabalham aqui no Sistema Único de Saúde de Curitiba, especialmente aqueles da atenção primária. Mas se você não vem com mecanismos, como gestor, com mecanismos regulatórios, a coisa vai um pouquinho, depende muito daquela pessoa, né, se empolgar ou se interessar por isso. Só um exemplo, um levantamento que a gente fez aqui nas 109 unidades básicas de Curitiba,
Nós temos unidades que, a cada 100 consultas, um médico prescreve uma receita mensal de omeprazol. No mesmo município, eu tenho uma outra unidade que, a cada 20 consultas, o médico prescreve uma receita mensal de omeprazol, cada 20 encontros. Esse mesmo levantamento a gente fez para fluoxetina e para simvastatina. Então, a formação, quer dizer, do médico, mas também mecanismos que possam fazer com que isso seja mais regulado, tem uma influência muito grande. Na operadora em que eu trabalho agora, a gente faz 13 vezes mais endoscopia por habitante do que a Inglaterra e a Holanda, né? E aí nós implantamos, de um mês para o outro, um sistema de filtro com um gastro mesmo, tem um gastro que faz um filtro, e a gente já teve uma redução de 10% de endoscopias em um mês, né? E aí várias inovações que estão acontecendo nessa operadora em relação à forma de remuneração dos profissionais, que é uma discussão que acho que é fundamental. Você vê que a hora que você muda a remuneração de pagamento por produção para valor global ou pagamento per capita, você tem uma mudança da água para o vinho. A pergunta que eu queria fazer para vocês, então, depois desse preâmbulo, é se a gente não é, às vezes, muito purista na hora de discutir o custo. E eu fiquei feliz que a professora Marta trouxe o tema do cost conscious, né? Do custo consciência. Porque o custo, todos vão ser, de alguma forma, beneficiados por uma redução dos custos. Então, quando eu falo de diminuir custos, eu não necessariamente estou sendo antiético num sistema de saúde que sempre tem recursos compartilhados. Essa operadora que eu estou, que tem 200 mil vidas e que tem mais de 1.000 médicos atuando, é um sistema socializado de recursos. Não tem muito para onde fugir, né? Se a gente tiver um sistema que faz muitas intervenções desnecessárias, ou eu vou aumentar o custo do plano para o paciente, ou do imposto para quem usa o sistema único, ou eu vou ter que diminuir a remuneração dos médicos. Não tem muito outra alternativa. Então, o papel é esse mesmo dessas iniciativas, quer dizer, de ficar como uma base científica e ética, por um lado, ao mesmo tempo em que nós, daí, como atores em outros espaços, vamos ter que tentar fazer mudanças, porque a gente sabe que a organização do sistema de saúde, a forma de remuneração dos profissionais, ela é essencial para que isso se aplique em larga escala. Então, talvez começamos com esse debate, e aí vocês já vão formulando as suas questões. Paulo, é bem colocado o seu. A questão de não discutir custo não é, na realidade, uma questão ética ou purismo. É porque você, na sua operadora, vai conseguir reduzir mais endoscopia se você não discutir custo. Porque você não precisa discutir custo para reduzir a endoscopia. Se a endoscopia é desnecessária, quem quer fazer uma endoscopia desnecessária? Então, se você discute com o seu cliente da sua operadora, olha, é desnecessário isso, e você precisa de uma sedação, bota um tubo pela sua boca, você quer fazer algo desnecessário para fazer? Você convence muito mais do que se você disser a ele, olha, eu estou aqui racionalizando o meu custo porque saúde está muito cara e etc, etc. Entendeu? Então, não precisa chegar nessa discussão. E se a gente se antecipar e chegar, pode ter efeito menor. Então, a gente pode ser menos efetivo na recomendação se a gente discutir custo, né? Mas não é questão de purismo, nada de purismo, porque se fosse ser mais efetivo discutir custo, eu acho que deveria estar sendo discutido. Mas a gente não precisa chegar lá. Eu senti falta de Guilherme falando aqui nesse painel, você deveria ser o primeiro a falar, então eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Meu Paulo, existe por parte tanto da Choose Wisely Canadá, do grupo americano, do que a gente chama de Choose Wisely International, uma orientação clara para nós que a gente evite falar de custo, mas isso não significa dizer que isso não é extremamente importante. Eu, por exemplo, estou torcendo que, em paralelo, a gente chegue logo nas mudanças de modelo de remuneração. Mas eles lá, para teres uma ideia, eles são treinados na Choose Wisely Canadá, quando em entrevista falam em custo, sequer você responde, não se trata de custo. Eles são treinados para não usar a palavra. Eles respondem que se trata de qualidade. Porque é um braço de uma equação complexa que aborda por outro lado.
mas de forma nenhuma a questão do custo é menos importante. Mas a recomendação é não usar, né, Luiz? Porque gera uma reação. Ao falar disso, gera uma reação. Eu acho que a questão é bem essa mesmo, né? Várias palestras que eu dou em alguns lugares aí, falando sobre overdiagnose, sobre rastreamento principalmente, né? As perguntas são sempre essas, né? Mas que a ideia é que se você não tomar cuidado, as pessoas acham que você quer reduzir custo, pura e simplesmente. A redução de custo, ela vai ser uma consequência, provavelmente, né? Mas eu também acho que se você focar nisso, embora seja imprescindível focar nisso de uma maneira, se a gente estiver falando estruturalmente, né? Tanto de sistemas de convênio como do SUS, tem que falar de custo, mas eu acho que a maneira de abordar realmente talvez não seja o ideal. Aí não sei quem. Bom, então abrimos 1, 2. Podemos fazer uma primeira rodada? Já tem 4, 5. Eu nem me apresentei na outra pergunta. Lucas Zambon, de São Paulo. Dentro dessa ótica de discussão de choosing wisely, slow medicine, e até mesmo na vertente de custos, vou jogar vou jogar gasolina na fogueira, né? Que é uma questão. Eu tenho uma opinião relativamente formada sobre o assunto, mas eu quero ouvir de vocês também para poder debater, que é, dentro de toda essa ótica, qual o limite da autonomia médica? A autonomia essa que sempre foi um paradigma da profissão. Diante da perspectiva de tudo isso que a gente está discutindo, quais os limites da autonomia médica? Eu vou passar, não sei se eu tenho que descer ou... Você pode... Acho que aqui, ó, aqui atrás. Vai fazer todas. Pode ser. Bom, eu talvez seja uma figura estranha aqui. Eu sou advogado e trabalho muito com a área da saúde. Sempre, meu pai e meu avô eram médicos, então eu me apaixono por essa área desde sempre. E já há algum tempo, desde 2005, eu venho estudando a questão do direito do paciente. Eu acho que trazer o paciente para o centro, trazer o paciente como ser autônomo é uma forma de resolver custo ou, efetivamente, só de cumprir o que a lei determina, que é a vida do cara, não é de vocês. Quando eu vejo essas iniciativas, eu estou aqui porque eu assisti uma palestra tanto do Guilherme quanto do Luiz lá em São Paulo há algum tempo, e me interessei, estou me apaixonando por esse tema. Eu quero entender, principalmente depois que o Gustavo falou, eu quero entender qual que é a interface que vocês estão fazendo efetivamente para discutir com o paciente. Não adianta debates que não tragam o paciente para a discussão. Que ele é o ser autônomo, autonomia é autogoverno, ele se governa. Então, a minha preocupação é que uma iniciativa dessa, que é uma iniciativa, do meu ponto de vista, libertadora, porque você compartilha riscos, você compartilha decisão e você compartilha, portanto, responsabilidade, se o paciente, de fato, não for tratado como ser autônomo, não for tratado como sujeito da relação e continuar a ser tratado como objeto da relação, o fim não vai ser atingido. Então, de uma forma muito pragmática, eu quero saber qual é o pensamento de vocês para estabelecer uma discussão direta, olho a olho, com este paciente, o consumidor, que é detentor, no final das contas, da sua própria vida. Obrigado. E parabéns, viu? Eu acho que vale a pena até dar uma continuidade. Eu queria aproveitar o nosso advogado. Bom, eu sou presidente da Cruz Vermelha, um dos idealizadores do projeto aqui. Parabenizo a todos, sou muito feliz de estar com todos os senhores. Sempre tive essa vontade de desenvolver um trabalho que fosse voltado ao doente e a um médico, e não a 50 médicos ao mesmo tempo num doente, né? Então, estou realizado hoje aqui. Muito obrigado a todos. Com relação ao processo médico, quando eu falo em medicina sábia, o menos é mais, todo esse cuidado, os meus colegas chegam para mim, e o processo médico? Eu tenho que pedir exame para me proteger. E eu já vi quantas vezes, porque eu controlo até quem pede exame complexo, eu controlo dentro do hospital. Tem que me provar para pedir. Mas daí eles me provam com a jurisprudência, com o processo médico. Eu sei que isso, sendo sábio no teu diagnóstico e tendo convencimento, você se protege. Mas você não protege o advogado leigo, me desculpe, leigo não é médico, né? Não é leigo por ignorância, mas por não ser médico. O juiz, mais leigo ainda. O paciente tão leigo quanto o advogado e o juiz, por isso abriu o processo. O advogado que convidou ao processo, porque é leigo. Então, quer dizer, a gente está envolvido num processo que eu não tenho como justificar a esses colegas um trabalho da escolha sábia, porque é tão óbvia, o termo escolha sábia é óbvio. Como os senhores veem isso?
Bom, boa tarde a todos. Meu nome é André. Eu também talvez seja uma figura pouco comum aqui, porque eu sou urologista e um dos poucos cirurgiões aqui da plateia, infiltrado. Mas, como membro da Sociedade Brasileira de Uro, eu tenho bastante interesse, amigo pessoal do Paulo, em toda essa discussão. Levarei, com certeza, para a Sociedade Brasileira de Urologia a experiência da cardiologia. A minha pergunta é, eu aproveito o gancho do Paulo e eu coloco o questionamento no consultório privado do médico. O Paulo comentou sobre a saúde suplementar, mas dentro da rede, e comentou do SUS. Eu falo como um cirurgião, que eu pago o meu consultório, muitos aqui têm, os alunos vão ter daqui a pouco um consultório, eles precisam entender, a gente gasta 4, 5 mil por mês, e o nosso plano de saúde aqui em Curitiba é Forte, a Unimed, entre outros. Você recebe R$50, R$60 a consulta e por 30 dias você não tem nenhuma remuneração de retorno. O Slow Medicine precisa de retorno, precisa de tempo, de conversa. Então, a minha pergunta é simples, cabe nesse sistema dentro do consultório privado ou não? Precisa desvincular e ser consultório particular mesmo? Obrigado. Eu vou pegar duas perguntas que acho que tem mais a ver com o que eu falei aqui. Então, a primeira direcionada a mim, a questão do paciente, eu acho que aqui no Brasil tem essa trava ainda. Na Europa, eu sei os guidelines, inclusive, são revisados por pacientes antes de ser publicados, isso está muito mais avançado, eles participam do congresso, enfim, é normal os pacientes estarem inseridos. Mesmo nos Estados Unidos, com o Consumer Reports, isso está acontecendo. Aqui no Brasil, a maior aproximação que a gente tem feito é justamente com a mídia. Né? Então, a gente tem um diálogo muito grande com a Cláudia Colucci, da Folha, porque eles representam muito isso. As maiores penetrações que existem para nós atualmente têm sido justamente através da mídia, que é quem, até pouco tempo atrás, não tinha... Então, assim, eu vejo também os jornalistas como representantes um pouco deles, mas não é suficiente, eu concordo plenamente. E eu não sei, eu acho que todo mundo que já trabalhou no SUS tem um pequeno trauma, não sei quem já trabalhou aqui em posto de saúde, eu tenho certeza que o Paulo pode já trabalhar no posto de saúde, um pequeno trauma chamado Conselho de Saúde, que é um ambiente complexo demais, onde estão os pacientes ali. E é muito complicado, quer dizer, quando um representante do paciente fala assim, eu quero aqui um pneumologista, e bate o pé porque é um pneumologista no postinho de saúde, por quê? Porque o filho tem asma. Então, assim, sabe aquelas coisas assim que é difícil da gente melhorar também a representação, não sei, eu não estou dizendo evidentemente que isso precisa avançar rapidamente, mas tem umas travas assim difíceis. Então, muitas vezes acontece que não evolui nesse sentido, mas a gente tem que avançar. Então, representantes oficiais de consumidores, por exemplo, a gente chegou a conversar, IDEC, enfim, PROCON, não sei qual que é o caminho, você deve ter melhor, porque a gente não tem aqui um Consumer Reports como os Estados Unidos tem, que é muito forte, né? A gente chegou a procurar um pouco. Mas os jornalistas têm ajudado, têm se aproximado bastante, em alguns jornalistas muito qualificados de saúde, têm se aproximado bastante para fazer pelo menos essa comunicação com os pacientes. Rapidamente, em relação à autonomia médica, eu acho que a gente tem vários mecanismos de regulação. Não sei o que você chama exatamente de autonomia médica, que é falar assim, você não pode pedir o exame, eu acho que é o pior mecanismo de regulação. Mas existem muitos mecanismos nada usados. O principal deles é a forma de remuneração. Pagar ainda fee for service é um péssimo mecanismo de autonomia médica às avessas, né? É um incentivo ao problema. Então isso sabe-se que chega a influenciar 30% das condutas. Enfim, é uma coisa muito forte a mudança, né, quando você muda a forma de remuneração e outras coisas. Eu sei que, por exemplo, na Holanda, onde os médicos de família são os mais respeitados do mundo, o rei da Holanda vai no médico de família, eles não pedem ressonância, não pode pedir ressonância, é tranquilo. Por quê? Porque se o valor preditivo de pedir uma ressonância para um médico de família é autossuficiente para pedir uma ressonância, ele é autossuficiente para encaminhar para o especialista. Então, provavelmente o cara não examinou direito, entendeu? Então, tem que continuar examinando,
para saber, porque ele não pode pedir uma ressonância para saber se vai caminhar. Concorda? Então, tranquilo, isso não tem crise quanto a esse tipo de regulação muito racional. Agora não pode pedir vitamina D, porque, entende? Aí complica. Bem-vindo, urologista. Tivemos uma reunião semana retrasada da MB sobre o Novembro Azul. Foi o Pompeu representando a urologia, eu fui representando a Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Eu pedi a reunião, porque o ano passado deu uma confusão generalizada. E esse ano acho que a gente vai talvez soltar uma nota em conjunto. É um problema que a gente tem que equacionar. Infelizmente está filmando, eu e o Cláudio somos muito jovens, não podemos falar tudo o que acontece nos bastidores da política de saúde. Talvez o Bob já possa falar tudo o que acontece, porque a gente tem que trabalhar em conjunto e não ficar dando muito a minha opinião, o que eu acho, se é a favor ou contra, panfletariamente. Mas, enfim, não é fácil achar um terreno comum dentro de um sistema de saúde tão desorganizado quanto o nosso. Lucas, eu acho que nós não devemos ter autonomia, a autonomia do paciente. Né? Essa questão do médico decide, isso não existe. O médico indicou uma cirurgia para mim. Nós somos médicos consultores, que temos um conhecimento técnico e que a gente deve expor esse conhecimento e fazer uma decisão compartilhada pelo paciente, baseada nas preferências dele. Então, o médico não tem autonomia para decidir pelo paciente. Se o paciente souber que ele vai fazer uma endoscopia desnecessária, ele não vai fazer. Eu acho que esse é o melhor mecanismo de regulação, é o filosófico. Concordo perfeitamente, eu acho que realmente o sujeito é o paciente, é o cliente, né? Nem sempre é o paciente, é o cliente. E ele tem que estar nessa discussão. Né? A gente tem que ter criatividade, né? Para estar falando. Sempre que a gente fala, a classe médica fala muito com a população, fala o tempo inteiro. O que é assunto fantástico, para isso, para aquilo. Agora, as pessoas que muitas vezes são chamadas são aquelas mais sensacionalistas, mas não quer dizer que a coisa está tão fechada, não. Eu concordo. A gente tem que, quando tiver a oportunidade, falar o contrário disso, né? Procurar estar publicando essas coisas, se aproximando através disso. Eu acho que no boca a boca também, conversar com nossos clientes, conversar, explicar na hora que a gente se relaciona e eventualmente ter alguma criatividade para fazer um evento desse tipo voltado. Imagina um evento desse tipo voltado para professores primários, que estão ali criando conhecimento, né? Voltados para jornalistas, voltados para representantes da sociedade. Eu acho que a gente tem que ter essa criatividade mesmo, eu concordo. Um questionamento que sempre vem é esse da questão da medicina defensiva. E seja falando em medicina baseada em evidência, como em Choosing Wisely, sempre há esse questionamento. Porque, de fato, o mundo está aí e existem esses processos. No meu modo de ver, não tem como a gente evitar ser processado. Né? Na realidade, a gente tem que saber responder quando é processado. Aliás, tem como evitar, não é fazendo demais, é ter um bom relacionamento. Reduz a probabilidade. Tendo um bom relacionamento médico-paciente, se reduz a probabilidade. Mas a gente não pode evitar 100%. Em sendo, a gente tem que saber responder. Eu não posso responder, um paciente, eu indiquei um procedimento, ele complicou, teve sequelas e eu vou dizer o quê? Não, eu fiz porque eu faço medicina defensiva, não tem justificativa. Agora, eu não fiz porque eu estou mostrando aqui uma evidência de que isso é algo fútil, eu tenho como responder. Então, eu quero ver a opinião da advogada. A questão é a resposta que a gente vai dar e não uma forma platônica que eu nunca vou ser processado se eu fizer tudo. Aí sim, eu acho que a gente pode, né, ser processado. E o colega urologista falou do consultório privado, né? De fato, não vai ter o filtro no consultório privado, mas mais uma vez a gente tem que, porque o especialista não pode pensar assim também, né? Porque, de qualquer forma, talvez seja até mais importante, tem uma pessoa ali que preferiu pagar pelaquela consulta e não ir na consulta do SUS, digamos. Tem que ser de excelência essa consulta. Tem que ser mais profissional ainda essa consulta. Estou dizendo que é algo que não tem. Mas de repente é isso que a pessoa espera, que você seja o melhor médico do mundo, se ela quer lá pagar. Para ser o melhor médico do mundo, tem que ser sábio. Então tem que fazer também no consultório privado. Bom, eu acho que tudo já foi importante já foi dito. O senhor gostaria de chamar a atenção que não é porque é complexo que a gente não pode fazer. Né? E a questão da relação médico-paciente, de fato,
fortalece pensar em como fazer melhor. É dever de cada um de nós, né? Os ambientes que a gente está, quer na escola, no hospital, no ambiente privado, ou seja, sempre existirá um espaço. Rodrigo, não sei se mais algum comentário. Eu vou passar para o Bob só, mas acho que o colega urologista fez uma pergunta para mim também, de alguma forma. Eu não sei se existe essa figura do médico absolutamente liberal, autônomo e isolado. Mesmo você atendendo no consultório particular e recebendo por consultas, você está necessariamente interligado com algum sistema. Quer dizer, o paciente tem que usar outros serviços, ele não está só contigo, né? Meu pai foi médico no interior do Mato Grosso, e meu avô no interior de Arapongas, e eles representavam aqueles clínicos gerais que, de certa forma, eram um sistema de saúde inteiro. Acho que aí era diferente, mas hoje em dia é muito difícil imaginar que alguém vá ter uma prática absolutamente liberal, ainda mais numa especialidade, porque o paciente também não é só urológico, ele vai ter que circular por outros sistemas. Então, não consigo imaginar que seja tão diferente de tudo que a gente está falando aqui, de alguém que está vinculado a uma operadora ou ao Sistema Único de Saúde, né? Então, passar para o Bob, que aí... Obrigado. Unfortunately, I couldn't follow all the discussion with all your opinion, because I cannot understand everything you say. You have an idea of what's going on. Anyway, I think that in terms of costs, we should be very cautious, because for example, in Italy, we decided not to discuss about the costs of procedure, and we don't decide which procedure should be not recommended according to the costs, because we don't want that patients and citizens interpret our position as the way to reduce expenses, the expenses of the national health system. So I think it's important to stress that the Choosing Wisely movement is a movement that wants to change the idea, the mentality, the paradigm of overprescription. Of course, if we reduce overprescription, we can get money that can be used to cover the underprescription of tests and drugs. And here in Brazil, I think that you have a lot of needs to move some money from the big cities to the inland, to the country, to Amazonas, and so on. And so if we save money, we have more money for something else. But that's not the major interest of Choosing Wisely. Second point, regarding the discussion between the lawyer and the surgeon, I think that the first instrument we have to reduce litigation, patient litigation, is to have a good physician-patient relationship. Because we can discuss with patient not to do a test, but we should agree. Patient should understand our position, understand that we are not doing that for saving money for the SUS, but we are doing for his safety and not to harm him. So I think that if we in any consultation, we should propose the patient not to do. Well, sometimes we have to do something, because, of course, it doesn't happen that any time we have also the choice not to do. But we can also, sometimes the patient wouldn't do any procedure, but if the physician doesn't suggest him, he doesn't dare to ask the physician not to do something. So sometimes we can agree with the patient, and if we agree about the program, the diagnostic and the therapeutic program, I don't think we'll go through any sort of litigation. Bom, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui. Paulo Paim, não sei se quer falar alguma coisa ou não, podemos...
Muito obrigado. Eu não vou me estender, eu não poderia deixar de comentar isso. Se a gente for ver a logomarca do Choose Wisely Canadá, é uma caixinha de fala. Uma caixinha de fala. Então, o Choose Wisely, através do diálogo, se não for o diálogo, nós não conseguimos dialogar com o paciente e propormos uma escolha sábia. A gente estava falando aqui do custo, e quando um paciente é hospitalizado, e agora eu vou para a nossa área, que é o nosso métier, onde a gente atua, talvez para o médico, isso é um viés cognitivo, e talvez quem trabalha aqui em consultório, até mesmo à beira do leito, é muito mais, o nosso trabalho é muito mais de desarmar vieses cognitivos da família e do paciente do que prescrever remédios. Eu acho que esse é um trabalho mais forte do médico. Porque, quando um paciente hospitaliza, o valor que se tem de uma consulta à beira do leito, pelo convênio, talvez seja muito mais fácil e muito mais prático para o médico disparar, fazer uma deflagração de várias consultas de outros subespecialistas, porque se imaginando que aqueles subespecialistas vão ter uma capacidade de descartar coisas graves naquele paciente de forma mais rápida, e esse médico vai ver outros doentes, e depois ele vai para o consultório dele, ele vai sair, enfim. Então, aqui, eu coloco aqui o que o Dr. Jerônimo e o Dr. Mota, que são os nossos gestores na Cruz Vermelha, fizeram a implementar um modelo de medicina hospitalar, foi colocar o médico em um tempo protegido do paciente à beira do leito. Porque, quando você tem tempo de dialogar, você tem tempo de desarmar esses vieses cognitivos, você tem tempo de convencer o paciente de que ele não precisa daquele método ou daquele especialista mesmo. Muitos pacientes que internam no nosso hospital com uma isquemia cerebral, enfim, outras patologias, saem do hospital de alta sem ver um neuro, porque não há necessidade. Há necessidade em um caso mais complexo. Então, o diálogo talvez seja a base disso e o modelo de pagamento. Eu acho que a gente, as pessoas interessadas, nos próximos 2 dias a gente vai estar abordando isso. Eu não queria avançar agora nisso, mas estão todos aí conclamados a vir para uma discussão na sexta-feira e no sábado. A gente vai esgotar praticamente esses temas, porque o modelo de financiamento atual, da nossa prática talvez seja um dos maiores vieses que geram toda uma série de danos quaternários, e nós somos responsáveis, mas nós somos inocentes naquilo que a gente está fazendo. Então, a gente faz sem querer, a gente faz sem saber. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Legal, obrigado, pessoal. Até